contratação do Corinthians. O Corinthians acerta com o executivo Marcelo Paz. E já vou trazer para você adiantar. O Corinthians vai contratar sim. O Corinthians não vai jogar Libertadores com um elenco enxuto, não. O Corinthians vai trazer peças pontuais. E agora só falta a gente saber quem. Fiel. Representa com like, fiel. Isso aqui é Corinthians, pô. Vamos ver aqui as notícias do Corinthians, vamos lá? Muito movimentado e tem dança das cadeiras. Dia agitado no mercado do futebol brasileiro. Esta passa ilesa ao tempo. O crescimento do clube trouxe visibilidade, relevância e conquistas, mas também passou a exigir um esforço cada vez maior para lidar com questões internas. Sinal de que o fim do ciclo chegou e é preciso ter a humildade de reconhecê-lo. Marcelo Paz, para executivo de futebol do Corinthians, surge depois da reviravolta envolvendo o Bruno Spindel, que tinha tudo encaminhado com o clube de Parque São Jorge. Em nota, Spindel justificou que a decisão decorre da ausência de encaminhamento em prazo razoável do contrato formal para assinatura, nos termos previamente acordados. O destino de Spindel agora, de acordo com a Itatiaia, será o Cruzeiro. O ex-executivo do Flamengo chegaria para assumir o cargo de diretor de futebol, na vaga de Paulo Pelaip, que saiu do Cruzeiro em dezembro para assumir o cargo no Grêmio. É a dança das cadeiras de cartolas, neste movimentado finalzinho de ano do futebol brasileiro. Começamos com o Marcelo Paz. As informações dele, é o novo diretor executivo de futebol do Corinthians. O último trabalho dele foi o Fortaleza, né? Estava como CEO, era presidente antes do Fortaleza ser uma SAF. 41 anos de idade, atuou de 2015 a 2025, tendo passado pelos cargos de diretor de futebol, vice-presidente, presidente e CEO. Levou o clube da Série C à Série A do Brasileirão, 3 edições da Libertadores, mas ele foi rebaixado à Série B em 2025. Os principais títulos do Marcelo Paz. Foi campeão da Série B, 3 vezes da Copa do Nordeste e 7 vezes campeão cearense. Os trabalhos do Marcelo Paz até 2025 foram trabalhos incríveis. Inclusive, em 2021, com o time 21 ou 22, o time estava na zona de rebaixamento até o início do segundo turno. E aí começa o segundo turno e consegue se recuperar, inclusive se classificando para a Libertadores. Mas, neste ano de 2025, ele cai com o time. Foi por um triz, porque tem uma recuperação Fortaleza, mas acabou caindo. O que é que você acha, Pedro? Qual é a tua avaliação do novo executivo de futebol do Corinthians? O Marcelo, é muito importante quando a gente coloca essa tela, para a gente recordar que o Marcelo Paz não é simplesmente o cara que teve uma situação de rebaixamento esse ano, Fortaleza e tudo mais. Ele foi de diretor de futebol a presidente do clube, depois CEO. É importante lembrar que eu acho que isso precisa ser debatido. Marcelo Paz é também hoje o presidente da LFU, da Liga Forte União, porque é preciso entender qual vai ser o escopo de trabalho que o Corinthians deseja, porque quando você sai de Fabinho Soldado, vai para Bruno Spindel e fecha com Marcelo Paz, acho que o clube precisa vir a público explicar o que ele espera do Marcelo Paz. Fabinho Soldado tinha uma importância muito grande de ser um cara de gestão de danos, de blindar elenco, de trato com jogadores, de domínio do ambiente do futebol, do vestiário, de conversar com o Dorival, de apaziguar uma crise com o Memphis, de bater de frente com uma diretoria para proteger, sabe, o seu elenco, o elenco esse que acaba sendo campeão e fala muito, com muito carinho do trabalho do Fabinho Soldado. Aí você vai no Bruno Spindel, que não era exatamente só um cara de vestiário, era um cara de muita negociação, de relação comercial, de mercado. Aí você sai para o Marcelo Paz. Marcelo Paz hoje, ele é um cara que negocia direitos de transmissões de bloco de clubes. Ele é um cara que negocia reestruturação financeira de um clube como Fortaleza. Ele é um cara que negocia com grandes fornecedores. Ele é um cara que trilha planejamento financeiro a médio e longo prazo de clubes. Aí ele vem para o Corinthians para quê? Para gerir? Ele vai voltar para o seu primeiro estágio de trabalho, que foi diretor de futebol lá no Fortaleza? É realmente esse passo para trás? Que autonomia ele vai ter? Funciona muito bem porque ele é praticamente um dono do ambiente de Fortaleza. Ele vai voltar para prestar conta para vice-presidente amador no Corinthians, que foi alvo de muitas críticas recentes. Ele vai voltar para ter que se submeter aos caprichos de dirigentes amadores, de conselheiros e tudo mais. É preciso entender muito bem o que se espera do Marcelo Paz para a gente não estar aqui sentado nessa bancada daqui a 3, 4 meses fritando o trabalho do cara, porque o Corinthians não entendeu exatamente o que ele quer. É um cara renomado, é um cara de muita competência do ponto de vista
como executivo, é um cara que sabe como toca um clube, mas o que é o Corinthians e o que o Corinthians espera dele, e é uma agenda dupla, ele segue como presidente da Liga, ele vai deixar, por exemplo, um vestiário, um jogo importante, porque tem uma negociação importante, um bloco de clubes, as negociações de bloco de clubes da Liga vão favorecer o Corinthians, que é um clube muito bem tratado pela F1 em detrimento de outros. Então, assim, tem muita coisa ainda a ser explicada do que simplesmente falar da competência do Marcelo Paz chegando num grande clube. Boa notícia para o Corinthians. Agora, qual vai ser a área de atuação exata dele para a gente entender o que o Corinthians está entendendo, ou se é que o Corinthians sabe o que ele está desejando nesse momento. Pois é, precisa entender mesmo o que é que o Corinthians busca para o Marcelo Paz. Bom, mas ele já provou que ele pode ser um bom diretor de futebol, que ele é um bom gestor de crise e que ele também consegue lidar com os jogadores de futebol. É uma agenda positiva importante nesse momento. Não sei se do tamanho desse vestiário de Corinthians, que é algo muito diferente do que ele tem experiência até aqui. Pensando no Fabinho Soldado para o Internacional, também uma boa notícia, é aquela coisa de todo mundo estar muito feliz, o Corinthians está feliz com o Marcelo Paz e o Internacional ganha muito com o Fabinho? Eu acho que o Inter, ele durante muito tempo, ele acumulou notícias de problemas internos, questões também internas de diretoria, de conselheiro, de presidente, vice-presidente e tudo mais. E eu acho que é uma boa notícia. Quem pegasse o Fabinho para justamente... Se você pega o Fabinho entendendo, diferentemente do Corinthians, entendendo o que você espera dele dentro do clube, eu acho que tem muito a comemorar. O Fabinho tem uma relação, tem uma história, tem uma situação com o Inter, ele vai para lá, eu acho, Marcelo, que quem pega o Corinthians e faz o trabalho que fez nos últimos 2 anos, sujeito a chuvas e trovoadas que o Corinthians passou nos últimos 2 anos, acho que chega muito gabaritado para o seu próximo trabalho. Acho que esse é o caso do Fabinho. Não é um ambiente simples, é um clube pressionado, é um clube que não tem a temporada que a torcida imaginava, é um clube que vai ser cobrado por melhor desempenho no próximo ano, que vai ter a figura do Fabinho ali para tentar blindar de novo esse vestiário e atuação de mercado e tudo mais, e gerir o departamento. É uma boa notícia. Acho que o Inter ganha nesse momento, a meu ver, por exemplo, muito mais do que o Corinthians naquele momento ali. Muito bem, olha, o Fabinho Soldado, ele participou do evento beneficente Craques da Paz, lá em São Caetano, e ele também falou sobre a saída dele do Corinthians e a chegada no Inter. Tem algumas consultas de outros clubes, a gente respeita muito, né? Eu respeitei muito o tempo que eu estava no Corinthians, não tenho nada certo com ninguém, nunca tinha acertado nada. A minha decisão, ela foi uma decisão comunicada até algum tempo, para que não tivesse nenhuma interferência sobre a decisão. E sim, o Inter é um clube que procura, sempre teve uma aproximação muito grande por eu ter jogado lá, por conhecer o Abel Braga, mas é claro que não é só por isso. A procura, ela existe pela competência, pelo profissional que eu sou do futebol. Não só no Internacional, mas o fato de eu ter sido um atleta, isso não me credencia estar na função. O que me credencia estar na função realmente foi tudo aquilo que eu vivenciei, tudo que eu tive que aprender, tudo aquilo que eu tive que entender que era necessário para que eu pudesse exercer com excelência a função. Então, vou analisar com muito carinho tudo aquilo que surgir e sim, existe um carinho pelo Inter, uma admiração enorme pelo Abel. Foi o meu campeão do título da Libertadores e do campeão do mundo. Se for possível, né? Estou pensando aqui, né? Já fazem 20 anos, né? Praticamente 20 anos desse tempo, quem sabe pode ser uma data emblemática e um momento histórico. Então tá certo, então já é claro que falta oficializar, né? Mas está tudo certo mesmo entre o Internacional e o Fabinho Soldado, ele está ali despistando. E aí ele fala, olha, não é porque eu sou jogador de futebol, mas é claro que o que ele aprende como jogador de futebol também o credencia para ser o Fabinho Soldado, que fez ótimo trabalho no Corinthians e que também chega que é procurado pelo Internacional. E essa relação também aproxima, né? Para vestiário, para conversar com os jogadores, como foi no Corinthians? E é um final de fala ali com um sorriso quase escapando no rosto, né, Marcela? De quem já está vendo a ideia com bons olhos. Mas sim, porque tem coisas que você não aprende em bancada de jornal, em sala de aula, que é a vivência do futebol. São as leis, né, não escritas da bola. Isso o Fabinho tem amplo domínio. E ele é um cara que viveu internacional com o Abel. Ele ganhou muita cancha em Flamengo, em Corinthians, então ele sabe como se portar diante de algumas cobranças, diante de algumas situações. Então, acho que é uma figura que vai fazer muito bem, caso se confirme, claro, a saída dele ao Internacional. Não o credencia apenas ser jogador, mas o que ele carrega como ex-jogador, aliado ao trabalho dele como executivo, somado à experiência em Flamengo e Corinthians, acho que teve até uma modéstia exagerada dele ali. Fabinho, inclusive, que era peça fundamental, que a gente vai falar daqui a pouco, o trabalho do Spindle no Flamengo.
Fabinho, que era inclusive peça fundamental, trabalho de vestiário no Corinthians. Então acho que somando isso tudo, é uma boa notícia para o Inter, sim. Pois é, e falando no Spindle, foi um nome muito falado para ser o novo executivo de futebol do Corinthians. No final das contas, ele disse não, disse que o documento não chegou para ser assinado em um tempo hábil e tudo indica que está indo para o Cruzeiro. Quero que você fale sobre essa escolha do Cruzeiro, sobre a ida do Spindle para o Cruzeiro, se realmente isso se concretizar, mas tudo indica que sim. Pedro, e quem é que ganha mais nessa história? O Corinthians agora com o Marcelo Paz ou perde não tendo o Spindle e agora o Cruzeiro chegando com o Spindle? O Corinthians com o Marcelo Paz, para mim é uma interrogação. E veja bem, não é por ausência de competência do Marcelo Paz, é por tamanho da autonomia que ele vai ter e que o Corinthians espera o trabalho dele. Sim. O Spindle me parece que ele está indo para um clube onde ele vai ter uma tranquilidade um pouco maior para trabalhar, ele vai responder exatamente a uma pessoa que é o dono do clube, e essa é uma pessoa que talvez tenha um olhar para investimento, um olhar para gasto, um olhar para o que é o mercado de futebol, talvez menos técnica e mais apaixonada. E vai ter um cara mais técnico, um cara de olhar mais o que é, o que não é, às vezes cortar na carne numa decisão que um apaixonado, torcedor e dono de clube não teria. Então acho que o Spindle dando esse suporte ao Pedrinho, no caso Pedrinho Lourenço, dono do Cruzeiro, da SAF do Cruzeiro, acho que ele pode ser muito importante. Acho que o trabalho dele lá pode ser melhor desenvolvido. E nada me tira da cabeça, Marcela, que quando ele desiste do Corinthians, não tem paciência para esperar, é porque ele sabia que poderia pintar alguma coisa ali muito em breve e que talvez até se apresentasse como algo mais próximo da realidade do que ele gosta de trabalhar. Eu teria dúvidas sobre a presença do Spindle no Corinthians, acho que precisaria ter alguém também para vestiário, não é exatamente a função dele. No Flamengo, por exemplo, tinha o Fabinho que fazia essa função, chegou até uma época a ter o Juan que fazia essa função, o próprio Marcos Braz, um domínio de ambiente de vestiário muito maior até, e no Corinthians, qual seria a autonomia? Ele é muito mais um cara de negócios, de uma negociação, de um contrato, de uma planilha, do que exatamente esse dia a dia de controle de vestiário. O Cruzeiro fica mais forte com o Spindle para 2026? Acho que tem mais a ganhar do que a perder, sim. Acho que tem mais a ganhar do que perder, especialmente nos movimentos de mercado que o time pode fazer. Vamos falar de mercado agora de jogador de futebol? Vamos para o espn.com.br, muitas novidades por lá também. E vamos falar agora do Hulk. O Fluminense quer o Hulk, monitora a situação do atacante do Atlético Mineiro e uma reunião do Hulk com a diretoria do Galo vai definir o futuro do jogador. Bom, o Fluminense quer, o Hulk quer continuar no Galo, inclusive gostaria e tem esse desejo de se aposentar no Atlético Mineiro, mas não sabemos o que é que essa reunião vai acontecer, o que é que vai ser dito para o Hulk. O ídolo, ele pode estar de saída? Tem aí a pergunta e temos também os números, o antes e depois da estreia do Jorge Sampaoli. 16 gols sem Sampaoli, 5 gols com o Jorge Sampaoli, tá aí, ó, 79 antes de Sampaoli, 64 com o Sampaoli, 39 jogos antes da volta de Sampaoli e 22 com o treinador. O Jorge Sampaoli olha com muitos asterísticos para o Hulk, mas o Hulk também não consegue entregar o que ele já entregou, por exemplo, no ano passado. E é importante que se diga para não ficar só aquela coisa, o Sampaoli tem um problema com o Hulk. O Hulk não consegue entregar, até pela idade também, Pedro. Por mais que ele se cuide muito bem, ele não é o super-homem e não vai trabalhar para sempre no futebol, né? Eu acho que as coisas dialogam, mas eu acho que tem muito mais a ver com o ambiente. Dá para ver que Hulk e Sampaoli não falam exatamente a mesma língua. Rapaz, mesmo com essa idade aí, eu queria ver o Hulk vestido na camisa do Corinthians, hein? Eu queria ver. Ele tá... ele tem uma certa idade, mas ele se cuida, pô. Ele se cuida muito. E não é à toa que ele fez história no Atlético Mineiro. Pessoal, agora, o que fica agora pro Corinthians é o seguinte. Transferban tem, vai pagar. Renovação de elenco. O Maico, diretoria tá injuriada com ele, não quer ver ele pintado de ouro lá. Maico não vai ficar no Corinthians, tudo indica que não fique. O Romero aceitou a reduzir o salário quase pela metade para continuar no Corinthians. Isso que é gostar do Corinthians, pô. O cara aceitou a reduzir o salário pela metade praticamente para continuar no Corinthians, pô. E eu já falei e repito, eu quero ver o Romero se aposentar no Corinthians. Como eu tava dizendo, pessoal, renovação de elenco. Como que o Marcelo Paz vai fazer? O Corinthians está em transferban, mas vai sair. Como é que ele vai contratar jogadores? Que perfil de jogadores vai ser? Os que ele levar para o Fortaleza? Porque o Corinthians não é Fortaleza. Comenta, dá sua opinião, eu quero a sua opinião. E representa com like, fiel. E vai, Corinthians. Gostou? Se gostou, comente aí. Pessoal, outra coisa. Se tiver a opção de hypar, hypa aí, pô. Isso aqui é